Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Douglas Maciel e a minha missão é explicar bioestatística e linguagem R da forma mais leve e eficiente possível aqui para vocês. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na aula de hoje, que é, assim, muito legal, sobre como, de fato, sujar as mãos mesmo aqui no R e rodar o modelo misto no R. Então, a gente vai pegar muitos dos conteúdos que a gente viu ontem e executar ele hoje mesmo aqui, passo a passo no R. Deixa eu só falar com o pessoal que está chegando aqui. Boa noite, Adriele, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite. O YouTube mostra o nome de vocês com arroba, né? E aí fica difícil de ler, mas dá para ler. Gustavo, Adriele, Maria. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ó, já está chegando bastante gente hoje. É legal ver que vocês estão animados mesmo para aprender bioestatística e linguagem R. É um conteúdo técnico, mas é um conteúdo muito necessário atualmente. Está vindo aí uma avalanche de análise de dados. Pelo menos eu acredito que está vindo aí uma avalanche de análise de dados dentro da área da pesquisa. Eu acho que nos próximos anos aí a tendência vai ser cada vez mais e mais os artigos virem com análise de dados, as revistas exigirem análise de dados, os processos seletivos exigirem análise de dados. Então é legal ver que tem tanta gente assim interessada em se tornar um profissional mais qualificado para aproveitar essas oportunidades. Boa noite. Boa noite. Então, vamos começar, né? Que hoje nós temos muito terreno para cobrir. Então, deixa eu projetar a minha tela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, deixa eu começar, né? Deixa eu projetar a minha tela. E hoje vai ter desafio também, viu? Então, fiquem ligados que no final da aula nós vamos ter desafio. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Tela cheia. Compartilhando. Pronto, compartilhando a minha tela. Então, ó, primeiro de tudo, nós vamos no nosso site interno. Vou botar o link do site interno aqui no bate-papo, caso alguém não tenha o site interno. Estava rodando um PCOA. Essa é... Boa noite. Está em outro tipo de análise, né? Um PCOA. Mas legal. Espero que tenha encontrado um resultado legal. Boa noite. Botei o link aí do site interno. Esse site aqui. Então, aqui está o link da aula de hoje, o link da aula de amanhã, dia 24. Na verdade, está invertido aqui, né? Hoje era para ser aqui, né? Então, a aula de hoje é essa aqui. A aula de amanhã que é essa aqui. Então, está invertido aqui, mas o dia 24 é esse aqui. E aqui eu vou pegar o material das aulas. Então, eu só vou clicar aqui. E aqui vai estar os materiais das aulas. Então, eu vou vir aqui no dia aula 2. E vai estar aqui o código que nós vamos usar e as planilhas de dados que nós vamos usar. Então, sim, hoje nós vamos importar uma planilha de dados para o R. Para o pessoal que tem dúvida ainda, que nunca usou o R, que está inseguro, vocês vão conseguir acompanhar essa aula, mas inevitavelmente vai ficar algumas lacunas, né? Porque hoje nós vamos fazer o modelos mistos. Mas não se preocupe, que a gente pensou em vocês também. Tem essas aulas aqui, ó, aula do Esquenta. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Execute a aula aqui, onde a gente explicou o R debulhadamente, começando no basiquinho do R e foi avançando. E tem essa outra aula, deixa eu voltar aqui, que são como importar planilha. Então, a gente debulhou se tem algum ponto cego de importação de planilha. Tem desafio também aqui nessa aula. Então, a gente debulhou aqui a importação de planilha. Então, não se preocupem, vocês podem voltar nessas aulas e ter esse conhecimento de como o R funciona, né? A base de como o R funciona, os primeiros passos no R. Mas hoje nós vamos fazer algo um pouco mais avançado, que é importar uma planilha de dados. Então, ó, eu vou vir aqui em aula 2 e vou clicar aqui para abrir o código. Né? Abriu essa aba aqui, eu vou dar um Ctrl+A para selecionar tudo. Não importa como vocês façam, o Ctrl+A, ou arrastando, é só selecionar tudo que está aqui, tudo mesmo, não esquece de nada, dá um Ctrl+C e colar lá. É interessante a forma como o Google Docs mostra o pessoal, né? Búfalo anônimo,
Camaleão anônimo, Kiwi anônimo, ele é criativo, rinoceronte anônimo. Então, a galera aqui pegando o código da aula de hoje. Eu vou vir aqui no R, ó. Como é que eu faço para abrir o R, Douglas? É o R Studio. Então, esse aqui, ó, R Studio. Achem esse R Studio aí no computador de vocês. Como é que eu faço para baixar o R? Eu ainda não sei. Está explicando aqui também no nosso site interno. Quem ainda não baixou, é super rapidinho de baixar. Deixa eu voltar aqui no site interno. Tem esse aqui, ó. Como baixar e instalar o R. É super rápido, é bem tranquilo. Voltando para cá. Então, eu copiei o código lá no meu Word. Eu vou abrir o R Studio, que é essa aba aqui. E nós vamos trabalhar nessa aba aqui hoje, ó. Nessa aba aqui. Então, aqui é como se fosse uma mistura entre o Word e uma calculadora. Então, sabe, se algum dia o Word e a calculadora fizessem a fusão, que nem Goku e... Eu esqueci o nome do outro personagem. É Kakaroto? Não, Kakaroto é o próprio Goku. Mas, enfim, tem um poderzinho lá que eles fundem. E aí ele fica com um poder combinado, né? De Goku e o outro personagem. Quem sabe qual outro personagem, me ajuda aí no comentário. É Kuririn? Enfim. Então, combina os dois poderes. Então, isso aqui é como se eu tivesse juntado o Word e uma calculadora e fica com um poder combinado. Então, aqui tem esse menu, muito parecido com o menu do Word. Então, eu vou vir aqui em File, ó. File, New File, R Script. Então, eu vou seguir esse caminho. File, New File, R Script. E vou clicar aqui para ficar essa aba. Vegeta. É Goku e Vegeta que faz a fusão, né? Na minha cabeça era outra pessoa. É legal. Onde pega o código? É Vegeta, né? É Vegeta. Gente, tantas horas na frente da televisão assistindo Dragon Ball para esquecer o nome dos personagens. Onde é que pega o código? Tá aqui, ó, no site interno. Eu já botei o link do site interno, vou botar de novo o link do site interno aqui no bate-papo. Tá aqui o link do site interno. Uma vez estando no site interno, eu vou vir aqui, ó, em materiais da aula, e vai estar aqui, ó, aula 2. Então, tá aqui, aula 2. Eu vou vir aqui e vai estar aqui o código. Então, abri aqui e peguei o código. Então, é só copiar esse código aqui e colar lá no R. Tranquilos? Então, é só copiar e colar lá no R. Em File, New File, RScript e dar uma beliscada no código. Então, deixa eu apagar esse monte de coisa que tem aqui, que isso aqui é eu preparando aula. Não quero salvar nada. Eu já vou mostrar como é que salva o script. Vou fechar tudo aqui, ó. Vocês verem? Tudo limpinho. Eu vou vir aqui em File, New File, RScript. Tranquilos? Ó, já peguei outro link ali. Deixa eu vir aqui de novo. Ctrl A, selecionei. Ctrl C, peguei. Opa, Ctrl V, colei aqui. Tranquilos? Tudo colado. Tá aqui o meu código da aula de hoje. A tabela está com vírgula. Vocês não conseguiram pegar a tabela no formato... Ficou com vírgula para vocês, né? Não tem problema. Eu vou colocar uma nova versão da tabela, ó. Planilha e enxaqueca. Então, eu vou pegar aqui planilha e enxaqueca. Vou chamar de 2 aqui, ó, para a gente facilitar. 2 e 2. Então, quem sabe faz ao vivo. Então, vai ter esses dois formatos aqui para vocês. Enxaqueca 2 e planilha 2. Então, vou pegar aqui. Diz que o drive está aberto aqui em algum lugar. Aula 2 está aberto aqui. Porque não quer selecionar, mas a gente volta aqui. Então, pega esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Pronto. Então, tem outro arquivo aí chamado planilha 2 e enxaqueca 2. Então, se vocês estiverem com problema, com vírgula, vocês têm essa opção aqui. Por isso que é legal um conteúdo ao vivo, né? Porque se tiver problema, a gente resolve na hora, né? Por cima do rastro. Então, vai ter essa opção aqui para vocês. Ou CSV ou vírgula. Então, se vocês baixarem o CSV, baixem o CSV e estiver dando problema, é para ele estar nesse formato aqui quando vocês baixarem. Esperando abrir aqui, abriu. É para estar nesse formato aqui, a planilha CSV. Esse que está escrito planilha, tá vendo?
É para estar assim. Se tiver desconfigurado, porque às vezes desconfigura, né? Quando você joga no Google Docs e traz de novo, o Google Docs dá uma desconfiguradinha. Se tiver desconfigurado, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão baixar a planilha no formato, vai baixar a planilha Enxaqueca 2. Tá bom? Baixem a planilha Enxaqueca 2 e clica aqui em baixar. Né? Baixa a planilha 2, que está no formato XLSX. Beleza? Aí aqui, ó, a gente vai transformar ela em CSV aqui agora. Então eu vou abrir ela, habilitar a edição, vou abrir essa planilha, abrir a planilha, vou vir aqui em arquivos, tá vendo? Ó, cliquei aqui em arquivos, salvar como, pasta de trabalho, tá vendo? Vou clicar aqui em pasta de trabalho, e aqui eu vou escolher o formato que eu quero. Eu vou escolher esse aqui, ó, CSV separado por vírgula. Cuidado que tem outros tipos de CSV aqui, ó. CSV, tem outros tipos aqui. Eu quero esse aqui, CSV separado por vírgula. Tem que ser o separado por vírgula, senão dá problema. E pronto, salvei. Se eu vier aqui agora na minha pasta, ó, eu vou ter uma planilha chamada planilha 2, que está do formato Excel. Aqui, ó, o tipo dela, ó, Excel. E vai ter outra, não foi enxaqueca que eu transformei, né? Uma enxaqueca que vai estar planilha do Excel normal e vai ter outra enxaqueca que vai estar arquivo com valores separado por vírgula. Então eu quero que vocês tenham aí no computador de vocês um arquivo no formato CSV separado por vírgula. É isso aí. Aprender R é isso, pessoal. É um conhecimento muito de quem é profissional mesmo. Então, aqui, esses detalhes do formato do arquivo, tudo isso faz muita diferença. Mas não é nada assim, nem um bicho de 7 cabeças. É só essa questão. A gente tem que saber exatamente qual é o formato que a gente está trabalhando. Ou CSV ou planilha Excel. Eu vou mostrar uma forma de importar, que nós vamos usar a planilha CSV, separado por vírgula. Quer dizer que só funciona se for CSV? Não. Tem outras formas também que funciona com a planilha do Excel. Mas é um pouquinho mais complexo, então eu vou preferir mostrar no formato CSV. Vou ensinar vocês a importarem um CSV. Tranquilos? Tamo junto, pessoal, aqui nesse início. Porque se a gente se perder no início, né, a gente não vai chegar no mesmo lugar. Então, se alguém não entendeu alguma coisa, não conseguiu organizar a planilha, essa é a hora de falar. Senão, a gente continua. Bora. Boa noite, boa noite. Isso aí, tá chegando mais gente, mais pessoas. Isso é muito bom. Então, vamos lá para o nosso script, né? Nossos dados já estão organizados. Vamos lá agora para o nosso script. Então, ó, um detalhe muito importante do R. Toda vez, alguém botou aqui, os modelos mistos, você pode explicar um pouco melhor? Eu falei de modelos mistos na aula de ontem. Então, ontem a gente debulhou mais de uma hora a gente falando de modelos mistos. Aqui eu vou explicar, mas mais por alto quando a gente olhar a planilha, mas eu vou falar deles. Mas na aula de ontem está bem explicadinho quando usar os modelos mistos, o que é que eles são. Serve para dados ambientais ou experimentos? Com toda certeza do mundo. Para dados ambientais é muito, assim, mas eu não tenho palavras para dar a ênfase do quanto é importante para dados ambientais. Inclusive, o melhor exemplo que eu tenho para quando aplicar modelos mistos foi com uma aluna que eu tive lá da comunidade interna, que foi com dados ambientais, porque tinha uma variação gigante nos dados dela, tinha uma fonte de variação por causa do terreno, e nós vamos ver esse caso aqui hoje. Então, eu vou pincelar quando usar modelos mistos, mas na aula de ontem foi debulhado modelos mistos, beleza? Então, ó, uma coisa importante sobre o R, ele é uma calculadora, como eu falei, 1 mais 1. Se eu escrever aqui, na linha 6, eu escrevi 1 mais 1. Douglas, e como é que você escreveu isso aí? Teve que fazer alguma operação matemática para escrever? Não. Como eu digitaria no Word? Então, como você digitaria 1 mais 1 no Word, da mesma forma você vai digitar aqui no R.
A única coisa diferente agora é para eu ver o resultado dessa operação. Então, aqui foi a parte do Word e agora vem a parte da calculadora. Para eu visualizar o resultado dessa operação, eu aperto Ctrl, mas aperto e seguro mesmo Ctrl, né? Aperto e seguro e dou uma beliscada no Enter para ver o resultado. Sabe quando você faz Ctrl C, Ctrl V? É o mesmo princípio, só que você vai fazer Ctrl e Enter. E aqui vai aparecer o resultado, ó, aqui embaixo, 2. Tem esse número aqui, mas pode ignorar esse número aqui por enquanto. Isso aqui é só para dizer que esse valor é o primeiro dessa sequência. Aqui ele repetiu o resultado, tá vendo? E colocou aqui o resultado, 2. É isso. Outra forma de rodar o resultado, eu clicar aqui, ó, Run. Então, se eu clico aqui em Run, ele vai me mostrar o resultado dessa operação matemática. É isso que é o R, pessoal. É a mistura é a fusão de Goku e Vegeta, a fusão da calculadora e o Word. É isso que é o R. Tranquilos? Então, aqui uma dúvida que ontem alguém teve sobre qual era a diferença entre GLM e LMM. E aqui eu botei algumas diferenças aqui. LM é Linear Model, modelos lineares. Aqui vai entrar ANOVA, regressão, ANCOVA. Então, entra muitos testes aqui, muitos legais esses testes. São testes mais antigos, mas muito, muito, muito poderosos. E eles são os pais de todos esses outros que vêm aqui. Alguns são os pais, outros os avós, mas eles são os pais, os precursores desses outros modelos, que é o GLM, que são os modelos generalizados, que é um avanço em relação a esse caso aqui, porque os modelos gerais, os modelos lineares gerais, eles têm limitações de normalidade, de resíduo, então eles são mais limitados, né? Principalmente quando a gente trabalha com dados ambientais, que tem muita fonte de variação, esses aqui nem sempre são as melhores. Tem os modelos generalizados, que já são mais flexíveis para essa questão de normalidade, e temos os modelos mistos, o GLMM. Então, o G aqui ó, é só de generalizado. Então, com o GLMM, você pode trabalhar com dados que não têm uma distribuição normal, ou melhor, que os resíduos não têm uma distribuição normal. Eu já vou explicar, vou debulhar mais essa questão do que é resíduo. Beleza? Mas então os GLMMs, eles são mais flexíveis. E nessa aula a gente vai trabalhar com o mais complexo de todos, ó, é o GLMM mesmo. Então a gente vai trabalhar com outras distribuições que não só a normal. Tranquilos? Enxaqueca é planilha. Beleza? Então quem chegou atrasado, lá no site interno, te mostrar de novo. Deixa eu botar aqui uma última vez o site interno. Só vir aqui no site interno, materiais das aulas, aula 2 e baixar a planilha. Né? A enxaqueca 2 ou enxaqueca. E aí a gente tem que transformar as planilhas em CSV. Beleza? Então deixa eu botar aqui, mais uma vez, o link do site interno, para a gente continuar. Senão a gente fica indo e voltando, né? Então vamos lá continuar. Beleza? Então tem esses formatos aqui. Eu chamo esses modelos, ó, linear, geral e generalizado de atrindade. Essa atrindade é a base do curso de bioestatística no R. Aqui a gente não fala de modelos lineares nem de generalizados por questão de tempo e também porque não é a proposta. A proposta é falar de modelos mistos, então a gente vai dar um foco mais direcionado para modelos mistos, né, dar os primeiros passos aqui nos modelos mistos. Então vamos lá. Como é que eu faço agora para fazer os modelos mistos? Mas antes uma coisa, né, que eu acabei pulando. Sempre que eu boto o jogo da velha e escrevo uma operação, por exemplo, 1 mais 1, o R não lê. O R entende que isso aqui é um comentário para mim. Então, ele não vai ler a linha que tem jogo da velha. Beleza? E se vocês quiserem configurar o R para ele não... para ele ficar ajustando assim, tá vendo? Toda vez que eu arrasto aqui o console, tá vendo? Eu posso clicar aqui, ó, o mouse se transforma e eu consigo arrastar aqui para visualizar melhor. Como é que faz isso? Isso não vem de fábrica, não sei por que deveria vir. Né? A configuração de fábrica do R não cobre isso aqui. Se quiser consertar, é só seguir esse passo a passo aqui. Ó. Eu vou vir em Tools, aqui em cima, Global Options, que é aqui embaixo, Código, e vou deixar essa opção aqui marcada. Cadê? Essa opção aqui marcada. Code. Cadê? Software. Não post
Console não. É aqui em código. Cadê? Tabela, inserir. Será que mudou de lugar, gente? Inserir pacote, code. Enfim, não está aparecendo aqui agora, não sei por quê. Console não, aparência ou eu que não estou enxergando? Deixa eu ver. Pessoa que tem dislexia às vezes se atrapalha. Usar. Né, não está aparecendo aqui. Layout. Isso aqui é para configurar essa seção aqui, ó. Se de vocês estiverem aparecendo diferente, então é só modificar para ficar dessa forma. Se eu mudar aqui, ó, ele vai mudar as posições. Então, se eu colocar aqui, deixa eu olhar aqui mais uma vez, olha, o que é o efeito demonstração, né? Eu já fiz isso várias vezes, inclusive tá o passo a passo aqui, mas agora não está aparecendo aqui. Mas vamos continuar, né? Será que tá para aqui? Ó para onde foi, gente. As coisas mudam às vezes para melhor, às vezes nem sempre. Mas só mudou de aba. Essa aba aqui é coisa nova, não tinha. Legal o R. O R está sempre modificando, atualizando e é gratuito para gente, isso é bom. Mas veio para aqui agora, ó. Software. Tá aqui, ó. Então é só marcar essa opção. Então estava aqui, vem para aqui em display e marca essa opção. Essa aqui. Beleza? Então deixa essa opção aqui marcada. Legal. E às vezes quando a gente está mexendo no R, que tenta fazer alguma coisa e não consegue, a gente fica com a coceira no juízo e só consegue coçar quando resolve o problema. Tipo agora, eu não achei, mas sabe quando fica assim, por que não está aqui? E aí você vai lá e conserta. Às vezes o R é igual jogar um videogame. É em display. Pronto, achou. Beleza? Então, só dar um OK aqui. E eu mudei de lugar, tá vendo? Sem querer, eu mudei de lugar. O script veio aqui para baixo e o console aqui para cima. Então, se de vocês estiverem diferente, é só mudar. Ó. Vou vir aqui Tools, Global Options, Layout, onde está console aqui, Source e OK. E aí ele fica nesse mesmo formato aqui que o meu. Tranquilos? Vamos passar. Então, como é que eu importo a planilha? Primeiro passo para importar a planilha de dados. Eu tenho que especificar o diretório. Então, eu tenho que dizer para o R em qual pasta essa planilha está. O que é o diretório? O diretório é isso. Em qual pasta está a minha planilha de dados? Eu tenho que dizer para o R. O R não consegue vasculhar toda a vastidão do meu computador para trazer essa planilha. Então, eu tenho que dizer em qual pasta a planilha está solta lá dentro. Então, eu vou vir aqui em seção. Ó, o comando está aqui também para facilitar a nossa vida. Ó. Eu tenho que vir aqui em seção, setar diretório, escolher diretório. Então, é esse passo a passo. Esse mesmo que está aqui, ó. Seção, setar diretório, escolher diretório. Então, eu venho aqui e escolho o diretório. E aqui vocês têm que abrir a pasta do computador de vocês na qual a planilha está solta aí dentro. O meu vai estar aqui em março de 2026, aula, jornada, aula 2. A minha planilha está aqui. Aqui ela não aparece, mas é normal. Então, eu só clico aqui e aí eu especifiquei o meu diretório de trabalho. Tranquilos? Então, tem todos esses passos aqui. E depois, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem voltar e reassistir essa parte quando quiser, até o dia 29. Especifiquei meu diretório. Depois eu vou rodar esse comando aqui, ó. Dados. O que é dados? Eu estou criando um objeto chamado dados. Sabe quando você olha para a sua planilha e tem esse nome aqui, ó, enxaqueca? Que você vem e escreve esse nome aqui direto no arquivo. No R, eu não consigo escrever assim. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não consigo escrever assim direto no arquivo. Para eu dar um nome para o arquivo aqui, quando eu trago para o R, é dessa forma aqui. Ó. Eu vou escrever dados igual ao quê? E aqui eu vou importar. read.csv2. Isso aqui, pessoal, é uma função que vai lá no meu computador e vai trazer essa planilha aqui para o R. É isso que as funções fazem. Ela executa um comando específico. Por exemplo, ó, tem uma função que a função dela é calcular o log de um número.
Por exemplo, se eu boto log e boto um número aqui dentro, 10, e dou um Ctrl Enter, ele vai me voltar o resultado. Então, essa é a razão de existir dessa função, calcular o log. A razão de existir dessa função aqui, read.csv2, é importar uma planilha de dados. Beleza? E qual planilha eu quero que ela importe? Então, eu tenho que botar aqui entre aspas. Sempre que eu vou escrever um texto no R, eu boto entre aspas e o nome da planilha. Nesse caso, eu chamei de planilha.csv. Então, isso aqui é importante. Então, a planilha de vocês tem que estar no formato CSV. Que é, como é que eu vejo isso? Ó, eu pedi para organizar aqui ó, por tipo, e aqui ele aparece aqui. Ó, no meu computador aparece dessa forma. O computador de vocês pode ser que esteja diferente, mas no meu aparece assim, ó, arquivo de valores separado por vírgula. Então, eu sei que isso aqui é um CSV. Tranquilo? Então, eu tenho que botar o nome do formato aqui. E se eu botar XLSX aqui, que é o padrão do Excel, não vai funcionar. Esse comando que eu estou mostrando para vocês só importa o formato CSV. Tranquilos? Se ficarem com dúvidas sobre essa questão de importação, quiserem um conteúdo mais debulhado, tá lá no site interno também o Esquenta 2, né, que é sobre importação de planilha. Beleza? Se eu fiz tudo certinho aqui e rodar esse comando, Ctrl Enter, vai ficar tudo azul da cor do mar aqui. Então não aconteceu nada, ficou azul da cor do mar. Se eu vier nessa outra aba aqui, ó, que é o ambiente, ele está sobreposta aqui, tá vendo? Então eu vou clicar aqui nessa aba para conseguir visualizar ela. Ele vai estar aqui. Aqui tem outros arquivos de outra seção que eu estava fazendo. Eu vou apagar. Para apagar é só clicar aqui, para a gente não se confundir. Então eu zerei tudo e vou rodar de novo essa planilha aqui. Beleza? Então aqui eu só tenho uma planilha dados, que foi essa que eu acabei de importar. Douglas, o meu aí está aparecendo diferente aí no ambiente. Está aparecendo em formato de lista. Tá sim o meu. Como é que eu faço para mudar para ficar igual ao seu? É só mudar aqui mesmo. Onde está a lista, eu vou botar grid. Eu acho o grid mais fácil de visualizar. Mas isso aqui é só diferentes formas de visualizar. Já passou a lista? Ainda não. A gente vai passar já já. Eu pedi para a Maísa me ajudar com a lista. Já já ela vai passar. Então, eu tenho aqui dados, data frame, size, né? Então, isso aqui é o data frame. O que é data frame? É a estrutura dele, é uma planilha. Então, eu importei esse meu arquivo dados. Próximo passo, depois de importar, o que é que eu faço? Eu tenho que ver se importou direitinho, né, pessoal? Como é que eu faço para ver? Tem algumas funções cuja razão de existir delas é visualizar os dados. Tem essa que eu adoro, que é view. V-I-E-W. E aqui tomem muito cuidado, porque a pessoa que criou essa função devia estar de mal com a vida ou de ressaca porque não pensou muito bem. Na verdade, é uma ótima função, mas tem uma pegadinha. O V é maiúsculo. E o R separa minúsculo de maiúsculo. Então, se eu escrever com V minúsculo, não vai aparecer. Quando eu estava aprendendo a usar o R, que eu usava muito essa função, eu escrevia view, aí aparecia uma mensagem de erro. E aí eu falava assim, não é possível, eu não estou acertando escrever view. Aí eu botava V-E-I-W. Escrevia view com W. W-I-E-W. W-I-E-V e nada. E era isso. O V aqui é maiúsculo. Mas hoje em dia usar o R é muito mais fácil do que lá no Paleolítico, quando eu comecei. Por exemplo, se eu começo a escrever, ó, V-I-E, ele já me dá a sugestão aqui. Ó. Então é só clicar e ele digita para mim. Né? Não foi agora porque meu computador deu uma leve travada. Mas ele já digita para mim. Quando eu comecei a usar o R em 2012, não tinha essa funcionalidade aqui dele terminar de escrever. Então era um pouco mais chatinho, porque eu tinha que memorizar tudo. A gente tinha que memorizar tudo. Ó, travou legal aqui meu computador. W, Ctrl Enter. Aí, ó, eu só dei um Enter, na verdade, não é clicando, é dando um Enter. E aí ele termina de copiar. Isso aqui ajuda bastante. View e coloco aqui dados. Ctrl e Enter. E tá aqui a minha planilha. Ó. Não de vocês também tem que estar assim. Tratamento. Aqui o pessoal se perguntou se dá para usar com dados ambientais. Tratamento. Aqui o tratamento B era um lugar que tinha um defensivo agrícola contra pulgão. Controle não tinha o defensivo agrícola. E A é um outro defensivo. Claro que esses dados aqui, ele foi inspirado em um trabalho que eu fiz com uma aluna. E eu mudei os valores, né? Por questão de ética, eu não vou mostrar os dados reais dela aqui. Mas seguem a mesma estrutura. Os dados seguem a mesma estrutura, mas são dados simulados.
e o número de pulgões aqui por local. Isso aqui está bem simulado mesmo, o número real era bem maior. Mas aqui eu simulei para a gente conseguir fazer as análises aqui, focando mais nos modelos mistos. E o local, o que é o local? Era o local onde estava cada plantação. Beleza? Então, são essas estruturas. E qual é o problema aqui? É que o local tem uma coisa que covaria com o local, que é a umidade. Então, tem lugares que são muito úmidos, tem lugares que era mais seco. Então, independentemente se era tratamento A, ou tratamento B, ou controle, o local que era mais úmido vai ter uma quantidade de pulgão muito maior. Então, a gente consegue controlar essa variação ambiental indesejada, nesse caso, né? O local era uma coisa que era indesejada. Não que, o ideal para a pesquisa era que não tivesse essa variação ambiental, mas a natureza está aí, é do jeito que é. Não é do jeito que a gente quer, mas a gente consegue controlar essa variação aqui com uma ferramenta estatística que se chama modelos mistos, que é isso que a gente vai ver agora. Beleza? Se eu quiser ver um resuminho dos meus dados, eu só vou usar aqui, ó, Summary, e vai aparecer essa planilha aqui com os resuminhos dos meus dados. Tratamento, local e número de pulgão. Tranquilos? E aqui a última parte, antes da gente chegar de fato para modelos mistos, eu queria mostrar uma ferramenta para vocês que eu adoro demais. Eu gosto demais, que é install.packages squeeze. Esse pacote aqui, ó, squeeze. O que é um pacote? É uma atualização do R. Então, a gente consegue atualizar o R e trazer esse novo pacote. Então, quando a gente roda esse comando aqui, ó, install.packages, e o nome do pacote, o R baixa essa nova funcionalidade para a gente, sem a gente precisar pagar mais nada. Então, roda esse comando aí. Escrevi certo? Escrevi. Squeeze. Roda esse comando aí que ele vai instalar o pacote Squeeze. Beleza? Roda esse comando. Às vezes dá problema na hora de importar um pacote, na hora de instalar um pacote, porque o R não consegue achar a pasta do seu computador. Se isso acontecer, respira, fica tranquilo, observa aqui, né, como funciona, e depois a gente vê como importar. Tem outras formas de importar também, manualmente, né, a lenha que funciona. Depois que eu importei, eu tenho que abrir na biblioteca. Então, eu vou usar esse comando aqui, ó, library, e o nome do meu pacote, que é Squeeze. Beleza? Uma vez feito isso, a mágica vai acontecer, ó. Então, é só rodar esse comando aqui, ó, squeezer. Esse comando aqui, ó, o R já completou para mim, maravilha, me ajudou bastante. Então, é só eu botar aqui, dar um Enter. Ó, ele não está clicando, então vou ter que digitar mesmo. Mas pelo menos ele já me ajudou ali a terminar de escrever, né? Dados. Dados é a planilha que a gente importou. Então, squeezer, dados, Ctrl Enter. Olha só a mágica que vai acontecer aqui, ó. Diz que o R é complicadíssimo de usar, nem sempre. Apareceu essa aba aqui para mim. O que é que eu faço com essa aba aqui agora, Douglas? Eu posso criar visualizações de dados instantâneas. Como assim? Vou mostrar que é mais fácil. Eu vou botar aqui o tratamento no eixo X, então eu só puxo e arrasto. Tratamento no eixo X, ele já criou um gráfico de barras aqui, ó. E o número de pulgão no eixo Y. Então ele já criou outra barra aqui. Então eu já sei, ó, que esse aqui que é o tratamento A tem menos pulgão, o tratamento B tem mais pulgão, o tratamento C, o controle é o que tem um maior número de pulgão. Eu posso clicar aqui, ó, em Call, e mudar os tipos de gráficos. Ó. Posso fazer um de barras, que é basicamente o mesmo que já está aqui. Posso fazer um de pontos, né, que eu acho mais interessante. Então, aqui eu vejo os pontos mesmos. Então, aqui eu já consigo ver que esse está aqui mais baixinho, esse aqui está mais alto, mas tem dois valores aqui discrepando um pouquinho, mas não é muito, é pouco. São só dois valores, e discrepando um pouco, e consigo ver esse outro valor aqui. Posso pegar o local, ó, e colocar aqui em color. E olha só, ele pinta agora os locais, os pontos pelo local. Então, eu sei que esse aqui é o quê? Local 2 e local 6. Esses pontos aqui mais discrepantes. E aqui, isso aqui é só para a gente brincar com os dados. Eu não vou conseguir fazer uma figura extremamente bonita, né, com esse formato aqui, mas eu consigo brincar e visualizar, fazer aqui uma visualização dos meus dados. Esse é o Squeeze, essa é uma ferramenta muito legal. Depois eu posso pegar o código dele aqui e visualizar, mas vamos passar mais para frente. Não abre o Squeeze. Está aparecendo mensagem de erro, o que está acontecendo?
Às vezes, quando você roda esse comando aqui, squeezer é com R no final. Ó. Squeezer. É isso mesmo. É muito legal. O R tem coisas assim que é fascinantes, né? Que ajuda muito. Ele ajuda a gente demais. O squeezer é com R no final. E às vezes, ó, quando você abre, ele não aparece aqui logo para você, porque é como se tivesse uma aba nova. Aí você tem que olhar aqui para ver se não tem uma nova aba. Abriu, que maravilha. Aqui abriu, muito bom. Isso aqui é massa demais. Eu uso isso aqui o tempo todo para criar visualizações. E depois a gente pode clicar aqui, ó. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse ponto. Ixi, fiz um gráfico toscão aqui, não foi? Tratamento, número de pulgões, local. Eu posso clicar aqui e ver o código que gera essa figura. Nossa, ficou uma figura pior ainda. Mas enfim, é só para mostrar que eu posso clicar aqui e ver o código, né? Mas aqui vai entrar noutra questão que é o ggplot, né? Vai fugir um pouco do tema de modelos mistos, mas é só para mostrar para vocês que é sempre bom fazer essa parte. E aqui, pessoal, a gente vai entrar no que eu chamo de método-chave, que é o método que eu uso, são os pilares que eu uso para organizar as ideias quando a gente está fazendo análise de dados e deixar mais fácil para todo mundo digerir. É mais fácil para explicar, mais fácil para vocês digerirem. Deixa eu só ver se eu estou com ele aberto aqui. Estou com ele aberto aqui, ó. O que é o método-chave? Às vezes eu fico falando assim, método-chave, parece que é algo que eu inventei na estante ali, de qualquer jeito, então isso que eu estou falando para vocês. Não é isso, não. É uma estrutura mesmo que eu montei para tentar deixar a explicação mais leve e o mais eficiente possível. Então, a gente já começa desde o passo 1, sabendo onde é que a gente quer chegar lá no ponto final. Então, eu chamo de chaves porque são 3 chaves mestras e o que eu chamo de chave suprema. É chave, pilares. Eu só chamo de chave porque eu acho que fica mais fácil de memorizar quando eu falo assim, a chave da análise de dados. A chave suprema que é você saber qual história você quer contar, né? Qual pergunta, qual a hipótese, qual é a previsão, né? A organização da planilha que a gente falou ontem, aprender a usar um software que a gente falou também, no esquenta, aprender a usar o software que é o R que a gente está usando, é muito importante. E aqui dentro vai ter mais coisas, né? Sobre o R. Então, tem muitas coisas aqui. E dominar técnicas e estatísticas, que é o que eu queria de verdade. Então, tem as descritivas, as inferenciais, né? Cada uma aqui tem suas quebrado em mais etapas. E dentro da inferencial, que é o que nós estamos usando, ó, tem quatro etapas, que é como escolher, que a gente viu como escolher, ó, aqui, ó. Cadê? Tá aqui, não, volta. Na tabela de decisão aqui, ó, no manual para escolher testes, que é essa ferramenta que a gente usa. Tem uma versão aqui com alguns testes para vocês. Né? Então, escolher é uma parte muito importante. Escolher, a gente já fez essa parte de escolha. Escolher, executar, que é o que a gente vai fazer aqui. Validar, é muito importante validar as análises antes de sair executando. Interpretar os resultados e comunicar os resultados. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. A tabela de decisão está o link aqui para vocês. Então, vamos lá fazer o modelo misto. Para fazer o modelo misto, eu tenho que importar, eu tenho que instalar um pacote que se chama LME4. Então, se vocês ainda não baixaram o LME4, instalem aí esse pacote. Install.packages, LME4, é o pacote que nós vamos usar. Dentro desse pacote vai vir muitas funcionalidades, incluindo o pacote, a função que nós vamos usar para fazer um modelo misto, beleza? Deixa eu ver aqui. Sempre achei o R muito prático. Foi a linguagem de programação que eu mais me adequei. Que maravilha. O R facilita muito a vida da gente. Instalou, mas no library diz que não há. Isso provavelmente pode ser um erro de digitação. Tenta checar se o nome está escrito direitinho, porque pode ser um erro de digitação. Se instalou, não faz sentido não achar. Tenta ver certinho se instalou mesmo. Então, vamos lá. Então, instala esse pacote, o LME4, e abre ele na biblioteca. Ó. Se instalou, ele vai abrir. Às vezes, pessoal, aparece isso aqui também, que é uma mensagem de aviso. Não é um erro isso aqui. É uma mensagem de aviso. Pacote LME4. Foi compilado para o R versão 4.4.3. Então,
Não se preocupem com isso aqui, não. Isso aqui não é mensagem de erro, não. Isso é um aviso. Só está te dizendo aqui qual foi a versão do R para qual esse pacote foi feito. Mas não afeta em nada a nossa vida. Beleza? E agora sim, chegou a hora que nós vamos, de fato, fazer o modelo misto. Vamos lá. Botar a mão na massa mesmo e fazer esse danado desse modelo misto. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um nome para esse modelo, que eu vou chamar de modelo. Sou uma pessoa muito criativa, tá vendo? Como é que eu chamo o modelo? De modelo. Às vezes é modelo 1, 2, 3, 4, mas enfim, vou chamar de modelo. Vou usar uma função que é glmer. A razão de existir dessa função aqui é fazer um modelo misto. Né? Então, boto essa função, abro parênteses. E aqui eu vou botar as minhas variáveis. O número de pulgão é a minha variável dependente. Ou seja, o número de pulgão depende do tratamento dentro desse arcabouço teórico que eu estou criando. Então, vai ser n, underline, pulgão. É pulgões, né? Número de pulgões em função de... Então, eu vou botar aqui esse acento aqui, ó. O tio. E detalhe que quando você digita, ele não coloca o tio. Ele fica esperando você colocar uma letra para o tio ficar assim, em cima da letra. Então, você coloca o tio e dá espaço. Que aí ele aparece, ó. Bota o tio e dá espaço. Isso aqui é a linguagem de como o R funciona. Por que, Douglas, que usa isso? Deve ter alguma explicação, mas na verdade eu não sei. E a gente não precisa se preocupar com esses detalhes e por que usa isso. As pessoas que programaram essas funções botaram isso aqui. Provavelmente deve ter alguma razão histórica, mas a gente não se preocupa muito com essa questão. Então a gente só usa isso aqui que já está pronto para a gente. Então bota o tio e aqui tratamento, que é a nossa variável independente, ou seja, explicativa. A gente espera que o tratamento afete o número de pulgões. Só que se eu fizer só isso aqui, vai ter esse viés. Por quê? Porque tem um local que é uma fonte de variação também. Então, como é que eu faço isso? Eu boto ele como uma variável aleatória. A sintaxe, a forma de escrever para pedir uma variável aleatória é a seguinte. Eu vou abrir um parênteses e o R já fecha automaticamente para mim. Olha só que maravilha. Vou abrir um parênteses, vou botar o número 1, vou botar uma barra na vertical. Uma barra na vertical. Onde foi que vocês já usaram barra na vertical antes na vida de vocês? Eu acho pouco provável que vocês já tenham usado recentemente, né? Barra na vertical. Vou até dar um tempo aqui, porque talvez vocês nem achem ela aí no teclado de vocês, porque não é muito comum da gente usar. No meu aqui, ele fica perto do Shift. Vai ficar aí perto do Shift, essa barra na vertical. E local. Beleza? Então, se eu fizer isso, eu expliquei para o R que essa aqui é uma variável aleatória. Mas por que, Douglas, tem que fazer essa pataquada toda para explicar que é uma variável aleatória? Barra local. Também é uma questão de quem programou. Geralmente, quando é uma variável aleatória, a forma de escrever é essa aqui. Em praticamente todas as funções que eu já usei, além da glmer, nós vamos usar outra mais para frente também, a lmer, é dessa forma aqui que escreve. Então, é uma questão que eu acredito histórica. Alguém colocou essa sintaxe aqui para explicar que era uma variável aleatória e outras pessoas, outros modelos, foram só seguindo. Né? Então, a gente usa isso aqui para explicar que o local é uma variável aleatória. Douglas, ainda estou com um pouco de dúvida de entender esse conceito de variável aleatória. Só pense nisso. A variável aleatória é uma coisa que pode atrapalhar as minhas análises. Eu sei que o local pode afetar, né, o número de pulgões, mas eu não estou interessado em saber se o local pode afetar o número de pulgões. Eu só quero saber se o meu tratamento pode afetar. Então, eu vou colocar isso aqui como uma variável aleatória. Né? E não custa falar de novo, na aula de ontem a gente debulhou mais essa questão de variável aleatória. Então, é só ir lá e dar uma conferida. Acho que tem menos de uma horinha a aula. Local, beleza? E depois eu só tenho que especificar em que arquivo está esse N pulgões e em que arquivo está esse tratamento. Se eu rodar só isso aqui, ó, o R vai aparecer um erro, porque ele não sabe onde é que está esse objeto pulgões aqui, não foi encontrado. Então, eu tenho que dizer que os dados, data, igual, e o nome que eu dei para a minha planilha. Ó. O meu nome é dados. O meu nome é dados, beleza? Meu nome é dados. Vírgula. E aqui tem outro detalhe interessante, pessoal. Eu falei para vocês que a gente usa outro tipo de distribuição. Eu estou vendo que tem uma dúvida ali, eu já volto para tentar ajudar. Então, tá aqui, ó, número de pulgões, tratamento. Essa variável aqui, número de pulgões, é uma contagem, porque a pessoa contou o número de pulgões.
Então tá explicadinho aqui para vocês. Quando for uma contagem, eu vou ter que botar que a família é Poisson, porque a distribuição desses dados aqui não segue a famosa distribuição normal. Ela segue uma distribuição de Poisson, que é bem parecido com a distribuição normal, mas não chega a ser uma distribuição normal. É uma distribuição de Poisson. Então, isso aqui quase nunca a gente pode usar sempre quando a gente está falando de análise de dados e pesquisa, mas nesse caso é uma exceção. Então, sempre que for contagem, coloque família Poisson. Então, vou colocar aqui family. E a gente vai ver outra família ali também, a binomial. Poisson. Alguém perguntou ali, e o caso da enxaqueca vai ser o próximo caso. A gente vai usar a família binomial. Prontinho, se eu fiz tudo certo, agora vai rodar. Então, ficou tudo azul da cor do mar, ele rodou. Então, deixa eu ver aqui as dúvidas. Meu modelo não está rodando. Está dando erro em LM4, fórmula, tratamento 1, database limb. Deixa eu ler de novo. Modelo não está rodando. Está aparecendo erro em LME, fórmula. Pode falar rapidamente sobre binomial negativa? A gente fala já um pouco sobre a binomial negativa. Mas é um dos pepinos que a gente tem quando trabalha com dados biológicos. E a binomial negativa promete resolver, mas às vezes não resolve. Que é quando tem super dispersão. Eu posso falar disso quando eu estiver falando de resíduo, vai ser um ótimo lugar. Erro em fórmula. Vi que é para dados de contagem também. Mas super dispersão é exatamente isso. É para dados de contagem que não tem super dispersão. Tá bom, outra pessoa colocou aqui. Tratamento 1, erro, fórmula. Em LM4, fórmula, tratamento 1. Eu nunca vi esse erro em específico. Tenta checar se não tem nenhum erro de digitação, porque ele tá dizendo que o problema está na fórmula. Então, deixa eu olhar aqui rapidinho se tem algum erro de digitação. Fórmula é igual a número de pulgões, tratamento mais 1 barra local, permissão, evolução 2 em LM4, fórmula. Tenta ver, eu acho que não tem nenhum erro de digitação, mas você pode fazer o seguinte, tenta reinstalar o pacote, para ver. Se não, install.packages, tenta instalar um pacote que chama matriz, matrix, mas eu acho que não é o matrix não, porque não está aparecendo aí. Tenta reinstalar ele para ver se vai. Tá tendo algum tratamento. Tá tendo alguma questão aí com esse pacote. Ele está reportando várias vezes. Tá realmente... Pode ser que não tenha conseguido instalar corretamente o pacote. Isso acontece quando o R não consegue achar o nome do arquivo, foi o que eu falei. Então, faz o seguinte, se não conseguir de jeito nenhum, presta atenção na aula, né, enquanto está tendo a explicação, depois pode me mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente tenta ver o que está acontecendo com o seu R, com esse pacote, beleza? Então, vamos seguir. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas quando é uma pessoa assim que está com erro, né, a gente consegue resolver. Mas vamos lá. Próxima chave. É só clicar aqui, pessoal, aqui embaixo, tá vendo? Onde tem chaves, que vão estar todas as chaves aqui. Ó. Chave 3, né, que é sobre como escolher técnicas e estatísticas. E a função default a função logarítmica. Então, é só escolher os passos estão aqui, né? Então, a chave 3, lá do método, deixa eu mostrar aqui. É a chave 3. Executar, validar, interpretar. Então, tá tudo aqui, ó. Os passos que a gente vai seguir nessa aula. Escolher, que eu já mostrei lá a tabela. Executar, que é o que a gente está fazendo agora. Validar, interpretar o modelo e comunicar os resultados. Então, a gente já acabou de rodar o modelo. Como é que a gente faz para validar? Aqui a gente vai falar um pouco de resíduos. Então, para validar o meu modelo, para ver se realmente eu posso confiar nesse modelo, que não é só porque você rodou, que você pode... Reinstalou e foi. Muito bom disso. Nossa, é bom quando você resolve um problema. E é isso mesmo, quando você tem um problema no R, que você não consegue resolver, é que nem jogar um videogame e você está tentando passar de fase. Mas que bom que reinstalou e foi.
E aí, quem sabe dá dica ao vivo, tá vendo? Mas tem disso, porque às vezes o R funciona dentro do computador. E cada computador tem configurações levemente diferentes. Às vezes a pasta que você está indo tem um caminho diferente do que a pasta que está aqui no meu computador. E às vezes tem. Eu rodo aqui, não tem um problema, e outra pessoa roda o mesmo comando e pode ter problema, porque não instalou direito o pacote. Essa parte de instalar pacote, às vezes acontece isso. Mas que bom que resolveu. E que bom que você voltou aqui e falou. Isso é legal. Então, como é que eu faço para validar o modelo? Vou vir aqui em plot, fazer uma figura, modelo. Vou fazer isso aqui, plot do modelo. Plot do modelo. Ctrl e Enter. E vai aparecer essa figura linda, maravilhosa aqui para mim. Ó. Isso aqui, pessoal, são os resíduos. Né? E agora eu vou falar sobre binomial negativa. Resíduos. Isso aqui tem os resíduos. O que são resíduos? Vou explicar aqui resumidamente, né, o que são resíduos de uma maneira mais didática. Então, resíduo vai ser a diferença entre o valor estimado, o parâmetro estimado pelo meu modelo, e o meu valor observado. Assim, o parâmetro estimado, não entendi, foi nada agora. Vamos supor que o meu modelo está estimando a média. Não é o que está acontecendo nesse modelo, né? O parâmetro aqui não é exatamente a média, mas para fins didáticos, vamos olhar aqui um caso como se o parâmetro estimado fosse a média, né? O modelo está comparando ali diferenças entre médias. Então, nesse caso, vamos supor que a média aqui, ó, deixa eu olhar aqui qual é a média para esses dados aqui. Eu vou pegar a média aqui, que vai ser 80 e 80. Vamos dizer que é 80 a média aqui. É 80 a média. Então, o resíduo vai ser o valor observado menos a média. É o valor ajustado, a diferença, né, de uma forma mais bonita, vai ser a diferença entre o valor observado e o valor estimado. Então, o resíduo aqui seria 182 menos 80. Então, o resíduo aqui seria 102. Se a média é 80, alguns valores vai ficar negativo. Por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, vai ser 80, vai ser esse valor menos 80. Então, alguns valores vão ficar negativo. É o valor estimado menos a média, entendeu? Então, alguns valores vão ficar negativo. Então, esse valor menos 80, o valor estimado 120 menos a média, que vai dar isso aqui. O valor estimado, que é 80, menos a média, vai ficar isso aqui. Então, alguns valores vão ficar negativos, outros positivos. Beleza? Uns menores, outros maiores, outros positivos, outros negativos. E esse gráfico aqui, ele plota os resíduos para mim. E os meus resíduos, ele não pode ter uma superdispersão. O que é uma superdispersão? Imagina que essa parte aqui, por exemplo, ele está dispersando muito. Ele tem mais do que o dobro de área desse outro aqui. Aqui na vertical. Né? Na horizontal, que não importa muito. O que importa aqui é na vertical. Então, vamos supor que na vertical ele tem mais do que o dobro de dispersão desse outro aqui. Mesmo que eu encontre uma diferença, pode ser que eu só encontrei essa diferença porque eles têm uma dispersão muito grande. Então, ele está tendo uma superdispersão. Então, isso aqui é um problema na análise de dados. E se isso tivesse acontecido, a gente não validaria o nosso modelo. E aí a gente poderia usar o caso que a colega falou de uma binomial negativa. Em vez de uma Poisson ou uma binomial, eu poderia usar uma binomial negativa para dados de contagem. Né? Tem outras formas também de a gente avaliar. Tem um modelo truncado em zero e um modelo superinflado em zero também. Né? Isso acontece muito quando a gente tem um conjunto de dados que tem muito zero, 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 fica muito difícil de analisar esses dados. É um dos piores problemas que pode acontecer. E tem os modelos também que é feito para ser truncado em zero. É um dos problemas que a gente enfrenta quando trabalha com dados biológicos. É complicado trabalhar com dados biológicos, às vezes, por causa dessas questões. Indivíduo morre, indivíduo foge, pessoas não terminam de responder o questionário. Então, é complicado. Porque trabalha com plantas, às vezes a planta morre. Eu tenho um colega agora que está no doutorado que ele estava fazendo coleta em plantas na Amazônia. E aí teve um El Niño, as plantas morreram, no outro ano a planta fungou e é uma delícia. Ó, super dispersão e variância em zero. Tá vendo aí? Eu gosto quando tem os depoimentos, porque não parece que eu estou inventando as coisas. Isso acontece muito com dados biológicos. E aí tem um modelinho que é para super dispersão em zero. É um modelo, assim, é um pouquinho complexo, mas é muito legal a forma como ele funciona. Tem Nepariana também, né? Tem também. Né? Tem algumas ferramentas que a gente pode usar. Nenhuma vai ser 100% perfeita, né? Nenhuma é,
mas tem alguns recursos que a gente pode usar para trabalhar com esses dados biológicos. Beleza? Então, a gente validou o nosso modelo. Essa aqui é a etapa, qual é a etapa do método? A validação é a etapa 3, né? Validar a técnica executada. Então, etapa 3 concluída, validado. E aí, quando a gente tem super inspeção e zero, tem esse problema, a gente não consegue validar o modelo. Então, a gente trava nessa etapa aqui. A gente tem que voltar, mudar a distribuição. É uma etapa importante. Por isso que tem um outro curso também, que é o curso de bioestatística, que a gente tem vários problemas. Então, todos os problemas que eu consigo pensar e que eu sei resolver, eu vou colocando lá e a gente vai resolvendo esses problemas. Né? Por isso que eu gosto de trazer dados reais também, para a gente ver a magia acontecendo. Beleza? Então, eu vou mandar. Fiz o modelo nulo. Agora é melhor. Vou fazer o modelo nulo agora. Próxima etapa é fazer o modelo nulo. Douglas, o que é um modelo nulo? O modelo nulo é um modelo que não tem a minha variável explicativa. No lugar dela, eu só coloco o número 1 aqui, ó. E ele fica nulo. Então, ele não tem essa minha variável. Então, eu vou criar aqui, ó, modelo. Vou chamar ele de modelo nulo. Deu o nome de modelo nulo. Igual glmer, abre parênteses, fecha. Opa, um só. Abre e fecha. E vou repetir, para vocês verem que é exatamente o mesmo modelo, eu só vou copiar isso aqui. Copiar e colar ele aqui, ó. Beleza? Tiro essa parte aqui, não precisa, né? Ele só tem o nome modelo nulo. E em vez de ter tratamento, eu não tenho tratamento. Eu só tenho aqui o número 1. Então ele não vai ter o tratamento, ele vai ser um modelo nulo, vai ser um modelo aleatório. As coisas vão variar aleatoriamente aqui dentro desse modelo. E rodo. Beleza? Então ficou tudo azul da cor do mar, eu rodei. Para o modelo nulo não tem nada que validar, não. Vocês não precisam validar o modelo nulo, não. O modelo nulo é modelo nulo. Douglas, para que serve o modelo nulo? Uma vez eu peguei uma disciplina lá na graduação que chamava Fisiologia Vegetal. E aí o professor falou o seguinte: a gente tem aqui um pé de tomate que tem vários nutrientes: cálcio, potássio, magnésio, sei lá o que é que tem na plantação de tomate, mas muitos nutrientes. E eu quero saber qual é o efeito do cálcio no tomate, só do cálcio. Eu não quero saber outro efeito, eu quero saber só do cálcio. O que é que eu faço para saber o efeito do cálcio nessa planta? E a resposta foi: você coloca todos os nutrientes, exceto o cálcio. Se a planta apresentar, tiver um crescimento atrofiado, folha amarelada, então provavelmente isso foi porque eu não coloquei cálcio. Então eu sei que o cálcio causa isso. A falta de cálcio causa isso. Aqui é a mesma coisa. Eu estou querendo saber qual é o efeito do tratamento, que são o defensivo A, defensivo B e o controle. Eu quero saber se o tratamento tem um efeito. Então, como é que eu faço isso? Eu crio um modelo sem o tratamento, um modelo com o tratamento e comparo os dois. Beleza? É essa a ideia aqui. O modelo nulo sozinho assim, o modelo misto sozinho assim, ele não tem uma forma muito eficiente de calcular as estatísticas que a gente vai olhar já já. Por isso é que a gente usa essa estratégia de modelo nulo para comparar os dois. Então a gente criou o modelo nulo. E agora a gente vai fazer uma comparação de modelos. Beleza? Como é que a gente vai comparar esses modelos? Aqui é outra função do R que eu não sei, que a pessoa que criou isso aqui também não, só podia estar de ressaca. A gente vai usar uma função chamada ANOVA. ANOVA. Só que essa função ANOVA não faz uma ANOVA. Ela vai fazer uma comparação entre esses dois modelos. Beleza? Então ela não vai me fazer uma ANOVA, ela vai comparar esses dois modelos. Então a pessoa criou uma função que chama ANOVA, que não faz uma ANOVA, faz uma comparação de modelos. Então fiquem muito atentos a isso aqui. Essa é uma das pegadinhas do R, no momento que o R não é intuitivo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver algumas perguntas. Seria um modelo controle? É como se fosse um controle, né? Pode pensar nessa forma. Embora o termo modelo controle não seja muito comum na literatura. A gente chama mais de modelo nulo. Então, vocês vão ver isso em artigos, chamando de modelo nulo, em revistas, chamando de modelo nulo. Mas a lógica é essa mesmo. Ele é um modelo controle, no qual eu vou comparar o modelo completo com o modelo aqui. Beleza? Fui ansiosa, dei uma nova e não achei o modelo nulo. Tem que rodar o modelo nulo.
Se vocês vierem aqui no ambiente, ó, tem que ter aqui um modelo nulo, senão ele não acha. Beleza? Anova e bota o nome. Modelo, vírgula, modelo nulo. E aí roda, e aí o meu achou. Ó. Tá vendo? O meu achou. Então tem que rodar essa parte aqui. Dá um Ctrl Enter, clicar aqui, dá um Ctrl Enter, ou clicar aqui e aparece modelo nulo. Tranquilos? E aí tem essa comparação de modelo. Ó. E aqui tem algumas métricas, nós vamos olhar com mais carinho nelas na aula de amanhã, mas a mais importante nesse momento é essa aqui, o valor de P. Essa é uma métrica um pouquinho mais complexa do que parece. Muita gente fala assim, o P é a probabilidade de ter obtido esse resultado ao acaso. Não é completamente nonsense falar isso, mas não é exatamente isso o valor de P. Mas a interpretação vai chegar no mesmo resultado. Se o seu valor de P for menor, aqui tem uma explicação. Se ele for menor do que 0,05, a probabilidade de você encontrar esse efeito aqui que nós estamos olhando por puro acaso, dado que esse efeito não existe na natureza, dado que ele não existe mesmo, esse efeito, a probabilidade de você encontrar ele por puro acaso é de 2,2 vezes 10 elevado a menos 6. É muito, 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 muito baixo. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Não coloco, não. Mas é aqui, ó. É isso aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 6 é isso aqui, ó. Então é muito baixa de você encontrar essa diferença ao acaso, dado que ela não existe. E que diferença é essa, Douglas? Eu já vou mostrar em uma figura, que é a próxima etapa aqui do método, né? Deixa eu olhar aqui. Aqui. A interpretação, aqui dentro da interpretação, inclui esse valor de P que eu estou olhando e a criação de figuras também. Não tem como interpretar, até tem, né? Mas é muito difícil interpretar o resultado de um modelo sem uma figura. Então a gente vai ver que resultado é esse aqui. E agora sim vem a parte de confecção de figuras, para a gente interpretar qual resultado é esse que é difícil de se obter o acaso, dado que ele não existe, né? Então, ó, nós vamos instalar um pacote que se chama Scikit-Plot. Install. Opa, escrevi errado. INS. O R me ajudando eu. Install.packages, de enter, Scikit-Plot. SCI. Opa, minúsculo. SCI plot. Scikit-Plot. Opa. Minha filha começou a chorar aqui no quarto do lado. Pensa no negócio que distrai a gente, é choro de filho. SCI. Mas está ali me ajudando. Scikit-Plot, beleza? Esse é nosso pacote. Install.packages Scikit-Plot. E roda esse comando aqui para instalar o pacote. Dê um Ctrl Enter. E ele vai instalar esse pacote, beleza? Depois eu vou abrir ele na biblioteca Library Scikit-Plot e abrir ele na biblioteca. E agora vamos olhar o padrão, então, que a gente encontrou. Olha o quanto a gente já andou, viu? A gente já fez a escolha, né? Executou a técnica, validou a técnica e agora está na parte de interpretar o modelo. Né? Qual a diferença? Até agora a gente não sabe se o que teve mais pulgão foi o tratamento, se foi o controle, o tratamento A, o tratamento B. A gente vai ver isso aqui agora com a figura. E é bem tranquilo criar uma figura aqui com o Scikit-Plot. Eu só vou usar a função lineplot.ci, essa função aqui, ó, lineplot.ci, e eu vou colocar aqui agora as minhas variáveis. Vou começar pela minha variável dependente, ou melhor, independente, que é o tratamento, com T maiúsculo. Tratamento, e depois o número de pulgão, que é a minha variável dependente. Pulgões, escrevi certo? Escrevi certinho, tratamento certinho. E de onde é que está vindo meus dados? Data igual a dados. Beleza? Fiz isso aqui e rodei. Rufem os tambores. Vamos ver qual foi o padrão aqui. E olha só o padrão aqui que a gente encontrou. Ó. No tratamento A foi o mais eficaz, onde tinha menos pulgão. O tratamento B, né? Ele tinha mais do que o tratamento A e menos do que o controle. E o controle foi o que mais tinha número de pulgões. E o legal desse trabalho, pessoal, que eu fiz, essa consultoria me marcou muito, porque eu já falei isso ontem, eu vou falar de novo, né?
Porque quando a pessoa, quando chegou, ela estava tentando fazer uma nova. Estava tentando, não, estava fazendo uma nova. E ela não encontrava diferença. E aí, quando a gente colocou o local como uma variável aleatória, a diferença apareceu. Isso é muito legal. Foi um dos casos mais legais que eu já trabalhei. E nem sempre isso acontece. Muitas vezes, você usar ou não usar modelo misto, você vai chegar no mesmo resultado final, na mesma interpretação final, mas quando você usa o modelo misto, você tira um peso gigante da consciência. E venhamos e convenhamos, se você faz um trabalho como esse, e você sabe que tem uma variação no local, e você controla essa variação colocando ela como uma variável aleatória, seu trabalho ganha muito mais robustez. Né? E fica muito mais legal, né, de discutir, de interpretar. Né? Você fala, a gente usou o local como uma variável aleatória porque tinha essa variação de umidade. Fica muito mais legal, muito mais rico. Beleza? Então é isso aqui. Dúvidas? Legal demais, muito bom. Depois comparava. Nossa, que trabalheira. Numa nova resolve isso. Já tem outros valores aqui, né? IC, BIC, tem esses outros valores aqui. Aqui a gente só está olhando o valor de P para comparar, porque são só 2 modelos. Se a gente tivesse mais modelos, aí a gente usava aqui IC, BIC, né? Outra forma de usar também. Essa seleção de modelos é o termo mais bonito, né? Imagina se eu tivesse 3 modelos aqui, eu poderia usar esses critérios aqui para fazer essa seleção. E outra forma também. Poderia sim, sumário do modelo, poderia. Summary modelo. E é legal fazer o sumário do modelo. Opa! Porque ele vai me dar outras estatísticas aqui, ó. Ele vai me dar o estimate, né, inclinação, se bem que a gente não ora muito para inclinação, porque não tem uma reta. Ele vai me dar o valor de Z, ele vai me dar outras métricas aqui. Pode fazer o sumário também. Ele me dá aqui o valor de P, nesse caso aqui o valor de P bem parecido. Então tem gente, inclusive, que nem faz essa comparação de modelos. O colega trouxe uma questão aqui legal. Que nem faz essa comparação de modelo. Olha direto aqui, ó. Olha direto aqui. E o P, nesse caso, foi bem parecido também. Então, essa é outra forma de fazer também. Eu prefiro usar a comparação de modelos, que eu acho ela mais... a gente controla melhor, né, o que é que a gente está comparando aqui nos modelos mistos. Mas essa outra forma aqui também é super válida também. Você só pede o sumário do modelo e olha essas estatísticas aqui também. Essa forma aqui também existe e tem muita gente que usa ela. Beleza? Podemos passar para o próximo caso para a gente encerrar e fazer o nosso desafio. Então, a proposta é ficar aqui 1h30. Então, a gente vai para mais um caso para a gente fixar o uso dos modelos mistos. E aí a gente tem o desafio e encerra. Tranquilos? E na aula de amanhã a gente vai ver como reportar. A aula de amanhã está muito legal. Deixa eu só fazer uma antecipação aqui para a aula de manhã, que é para vocês ficarem com vontade de vir. Ou não botei o artigo aqui, ó. Na estrada não. Eu vou pegar ele aqui nas minhas referências. Deixa eu pegar o nome do autor. Como a gente vai trabalhar de reportar os resultados, então eu tive a ideia de pegar aqui minhas referências, de pegar um artigo real e ver como é que eles reportaram modelos mistos aqui nesse artigo. Está cheio de coisa aqui escrita. Como é que eles reportaram. Então, esse aqui é um artigo que eles usaram modelo misto para investigar algumas coisas, entre elas, se a massa corporal de uma espécie de besouro, se não me engano, foi... não lembro agora o nome da espécie, mas foi uma espécie de besouro. Coleóptera. Eles queriam investigar se a massa corporal do indivíduo afetava a taxa metabólica deles, né, do crescimento. E aí tinha alguns fatores aleatórios, né, como a população, alguns indivíduos de população diferente. E aí a gente vai ver aqui como é que eles fizeram para reportar os modelos mistos. Então a gente vai refazer essas análises aqui, vai dar uma olhada aqui em como é que eles fizeram para reportar. Então essa vai ser a aula de amanhã. Recomendo bastante para a gente fechar esse ciclo. Afinal, a parte de reportar é a última parte, a ponta da lança da análise de dados, né? A gente está trabalhando até aqui agora na retaguarda, né? Fazendo a análise. A ponta da lança é aquilo que o pessoal vai ver, de fato, que você vai comunicar. Então, assim, é a parte mais... é o que fecha mesmo, né? A cerejinha do bolo.
Mas, por hora, vamos ver mais um caso usando binomial. A gente vai usar binomial e vai usar outro caso aqui também, para fazer modelos mistos. Então, vamos importar a planilha enxaqueca, CSV. Então, olha aí se vocês têm... Deixa eu voltar aqui. Aula... Se é enxaqueca 2 ou enxaqueca. O nome da planilha tem que ser exato aqui que vocês vão importar. O meu é enxaqueca. É um CSV que chama enxaqueca. Então aqui eu não vou refazer passo a passo, porque a gente já acabou de fazer. Então, eu vou antecipar. Lista de presença. Se mais não colocar, eu coloco até o final da aula. Mas é minha esposa que me ajuda aqui nos bastidores. É ela que me dá essa força gigantesca. Na verdade, o projeto do Bioestatística Academy é nosso, né? Eu só sou a pessoa que fica aqui na frente. Mas ela me ajuda bastante, inclusive criando os desafios, que a gente já vai fazer um já já. Dados, chamei de dados, dei o mesmo nome. Como sempre, muito criativo. Usei a função read.csv2 para importar. E aqui o nome enxaqueca, CSV. Então, rodei. Aqui no meu ambiente, né, tem um arquivo chamado dados aqui agora, que é esse da enxaqueca. Então, deixa eu apagar tudo aqui, né, para a gente ver a mágica acontecendo. Então, rodei de novo. Tem aqui um dados enxaqueca que eu acabei de importar. Vou pedir para visualizar, ó, vou usar o view, dados, e pedir para visualizar. Run. E visualizei. Então, aqui ó, tem o IMC, Índice de Massa Corporal, e alguns outros valores aqui. Ó. Algumas outras informações. Por exemplo, sexo, qualidade do sono, estresse, faixa etária, atividade física, se tem ou não enxaqueca, 0 não tem enxaqueca, 1 tem enxaqueca, identidade do indivíduo. Né? Cada indivíduo aqui tem uma identidade. Beleza? Então, é essa planilha que eu tenho aqui. Tranquilos? Esse caso é bom também porque a gente vai ver agora quando tem mais de uma variável aleatória, que é uma dúvida que geralmente o pessoal tem. Então, aqui eu estou explicando bonitinho. Ó. Quando eu tenho uma variável explicativa, que é binária, é binário mesmo, 0 ou 1. Então, está binário. Esse nome aqui é autoexplicativo, né? Poisson, gama, binomial negativa. Não é nada intuitivo. Dá até medo quando você fala, usei uma distribuição binomial negativa. A pessoa, a misericórdia, binomial negativa, deve ser difícil. Mas quando você fala binária, é fácil, né? Código binário 0 e 1. E aqui é binário mesmo, 0 e 1. 0 e 1. A binomial negativa também não é tão difícil de entender, não. Mas às vezes o nome causa uma impressão, né? O nome tem um impacto. 0 e 1. Então, vamos lá. Eu só botei aqui enxaqueca, que é a minha variável dependente, em função do IMC, que é a minha variável independente. E aqui eu coloquei os modelos, as variáveis aleatórias. Nesse caso, ó, aqui tem qualidade do sono, é uma variável aleatória. Então, lembra, ó, tem uma parte do método que eu chamo de chave mestra. Qual é a pergunta que eu quero responder? Qual é a hipótese? Nessa parte do contexto. Então, eu pulei essa parte aqui agora, não foi explicando para vocês. Então, o que é que a pessoa quer? Ela quer saber se o IMC afeta ter ou não ter enxaqueca, a probabilidade de ter enxaqueca. Só que tem outros fatores aleatórios, né? Então, a hipótese dele é que quanto maior o IMC, maior a probabilidade de ter enxaqueca. Tá vendo aí que o método ajuda a gente a não se perder nas explicações. Para isso que ele serve. Então, ajuda a não ter enxaqueca. Desculpa. Beleza? Então, aqui eu tenho qualidade do sono, é variável aleatória, estresse é outra variável aleatória. E aqui só estou escrevendo de um jeito diferente, pessoal, porque está em outra linha, mas é a mesma estrutura. E aqui tanto faz se eu dou Enter ou não. Então, IMC mais minha variável aleatória 1, mais minha variável aleatória 2, mais minha variável aleatória 3, mais atividade física, que é a minha variável aleatória 4. E aí, teve um colega que teve uma dúvida ontem, que eu achei legal. Eu posso colocar a identidade do indivíduo como uma variável aleatória? Posso. Nesse caso, então, cada indivíduo vai entrar como uma variável aleatória. Particularmente, eu não gosto dessa abordagem, não gosto muito dessa abordagem. Por quê? Porque é um ajuste muito fino. Né? Você botar a identidade de cada indivíduo. Então, é um ajuste muito fino. Eu não sei se... Geralmente, eu não gosto de colocar. E não abre muito pano para discutir, né? Para conectar ideias.
Se você bota, por exemplo, se o indivíduo é muito estressado ou não, se você bota atividade física, isso enriquece muito o trabalho, né? Porque você está botando aí fatores que existe um porquê de botar o estresse. Então, ele tem um processo aí por trás, né? Eu não sei muito bem falar exatamente qual é o processo de por que estresse gera dor de cabeça, mas eu diria que tem uma questão hormonal. Então, isso gera texto, isso gera pano para manga para o seu trabalho. A identidade do indivíduo não gera tanto assim, porque você fala assim, os indivíduos são diferentes. Por isso eu botei como variável aleatória. Tá errado? Não tá errado, mas também não sei se vale a pena. Mas é possível colocar. Mas, quando se tratando de pesquisa científica, cada caso é um caso, e vocês têm que ponderar aí o que é que vale ou não a pena colocar no trabalho de vocês. Eu só estou dando a minha opinião, que eu não gosto muito dessa abordagem de botar a identidade do indivíduo como uma variável aleatória. Beleza? Mas é possível, então vou deixar ela aqui a fins de demonstração. Beleza? E vou rodar isso aqui. Ctrl Enter. Apareceu um problema aqui. Na verdade, não é um problema, né? Ele fala só que tem uma questão de ajuste. Isso aqui acontece porque geralmente acontece quando eu tenho mais de uma variável aleatória. Isso aqui está dizendo que pelo menos uma dessas variáveis aleatórias aí não está afetando em nada. Não está nem contribuindo, nem descontribuindo. Então, tanto fez, tanto faz botar elas. Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Só está dizendo que ele não tem um ajuste, alguma dessas variáveis aleatórias. Então, isso aqui não é mensagem de erro. Eu não preciso me preocupar. Posso seguir tranquilo. É bom que tem mais coisas acontecendo aqui para a gente enriquecer essa aula, né? Beleza? Próxima etapa, validar o modelo. Então, é exatamente esse mesmo modelo, só que em vez de ter o IMC, a gente vai arrancar o IMC desse modelo, vai colocar esse valor aqui, ó, 1. Beleza? É um modelo nulo. Rodei meu modelo nulo, dei a mesma questão, ó, de singularidade, né? Posso passar. E aí uma nova, então, comparando o modelo nulo com o modelo completo. Ctrl e Enter. E tá aqui o resultado do modelo. Ó. O valor de P também, né? O valor de P super pequeno. E tá aqui o meu resultado. Tranquilos? E aí tem outro exemplo de quando usar modelo misto. E então agora só resta a última chave, né? Que é de comunicar. Como é que eu comunico esses resultados? É isso que a gente vai ver amanhã. Deixa eu ver aqui. No meu arquivo Excel não tem ID. Será que eu botei o ID depois de colocar no Excel? É possível. Deixa eu vir aqui. 2. Enxaqueca. Realmente não tem ID. Na que eu botei aqui para vocês. Então, deixa eu botar aqui de novo. Essa enxaqueca. Eu acho que eu tive a ideia de colocar a enxaqueca depois que eu coloquei a planilha. Mas na planilha 2 deveria ter. Deixa eu ver aqui se na planilha 2 não tem. Planilha 2. Curioso, né? Eu subi ela agora e ela não tem o ID. Tem enxaqueca e ela não tem o ID. Curioso mesmo. Deixa eu ver aqui, enxaqueca 2. Será que o enxaqueca 2... Eu acho que o enxaqueca 2 não tem o ID. O enxaqueca 2 não tem o ID. E o ID é fácil de colocar, pessoal. O ID é a identidade do indivíduo. Então, já que eu não mudei a ordem, eu só coloco o ID aqui e viu. Então, se fosse uma planilha com os meus dados mesmo da minha pesquisa, seria complicado fazer isso aqui. O ID seria a coisa mais importante. Como esse aqui são dados simulados, eu só repeti aqui o ID dos indivíduos. Então, isso aqui não vai afetar o nosso resultado. Então, botei aqui enxaqueca 2 e vou subir de novo. Deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu apagar essa. Deixa eu apagar essa. Eu venho aqui agora em planilha. Não é em planilha que eu quero, é enxaqueca 2. Ó, no CSV também não tem. ID. Salvei. E vou subir de novo. Enxaqueca no formato CSV e no formato padrão. Beleza? Então, vocês vão ter aí o GCSV.
Aqui eu baixei, tinha. Curioso mesmo. O que seria a interpretação de colocar ID? Seria que existe uma variação aleatória entre os indivíduos. O que realmente existe, né? Cada indivíduo ele é único. Diferente, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa para saber preço de televisão da marca Samsung. Então, todas as televisões vão ser praticamente idênticas. Porque são a mesma televisão, a mesma configuração, a mesma configuração. Já quando eu estou trabalhando com seres vivos, cada ser vivo é único, geneticamente, comportamentalmente. Então, tem uma variação ali que eu não consigo controlar entre os indivíduos. Então, eu posso colocar isso como uma variável aleatória. Então, tecnicamente está certo. É só uma questão pessoal. Eu não gosto muito de colocar indivíduo como variável aleatória, porque eu acho que é um ajuste muito fino. Né? Não sobra muita variação para o modelo explicar. Mas não está errado. Beleza? Então, vamos lá. Passar agora para o desafio de hoje. Nós estamos perto de 8h21. Vamos lá colocar o desafio. O que é o desafio? Eu vou mostrar para vocês o que é o desafio. Mais dúvidas, pessoal, sobre o modelo misto, podem colocar aí. Que eu vou respondendo enquanto eu coloco o desafio aqui para vocês. Então, eu vou pegar aqui. Está aqui no script também. Então, é só copiar aqui, sem o jogo da velha, e colar no console. Vai funcionar. Colar aí no navegador. Então, está aqui o desafio também para vocês. E eu vou clicar aqui. E vou fazer. Vou mostrar o desafio. Ele abre como aplicativo. Então, modelos mistos GLMM. E aqui vocês podem fazer o desafio. E para quem tem interesse em continuar os estudos em análise de dados, em bioestatística, amanhã eu posso falar mais para vocês sobre o curso de bioestatística no R, que é o nosso treinamento mais completo. Se vocês tiverem interesse, amanhã, no finalzinho da aula, eu explico o que é que tem no curso, o que é que não tem, se tem certificado, qual é a carga horária. Eu falo tudo amanhã para vocês. Beleza? E aqui é só clicar para fazer. Não está conseguindo o link. É só clicar no link. E se tiver no celular, é só apertar em app de navegação padrão. No meu aqui no iOS aparece assim. E colocar. No meu aqui abriu. Então é só clicar aqui para colocar respostas. Por exemplo, posso usar mais de uma variável aleatória em um mesmo modelo misto? Vocês colocam se é verdadeiro ou falso. Ó, já tem dizendo aqui o 4 de 5 de serviço não encontrado. Curioso, né? Tenta de novo. Tenta ver se está o link certinho. Porque já tem gente que fez. 4 de 5. E aí é só clicar. E no final, ver respostas. Ó, tem um lembrete aqui, ó. 4 de 5 do curso de bioestatística no R. 4 de 5. Tenta de novo, Fernanda, para ver se vai. E aí podemos encerrar. Vou deixar o link do desafio aqui também na descrição desse vídeo, para o pessoal que está assistindo a gravação se desafiar também e fazer o desafio. Tá legal. 4 de 5, 5 de 5. Ah, você já sabia de modelo misto. Vocês já chegaram aqui sabendo, não é possível. 5 de 5, 5 de 5, 4 de 5, muito bom. 5 de 5. Arrasou. 4 de 5, muito bom. Muito bom. Então, voltando para aqui. 4 de 5, 3 de 5, muito bom. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. É até bom fazer várias vezes. Porque
Porque aí você vê onde errou. Errou a da binomial. Olha só que massa, né? Quando você erra uma assim, que nem da abdominal, ó, da binomial, você pensa, poxa, velho, falou na aula, como assim eu errei? Ah, você, sabe, aí você pega aquilo que você não tinha entendido. O desafio é legal por isso, porque faz parte também do conteúdo, né? 5 de 5. Muito boa aula, professor. Eu que agradeço pelo feedback. Eu espero ver vocês aqui amanhã para a última parte. 4 de 5, 4 de 5, muito bom. Lincoln, muito bom. Parabéns pela aula. Você é bem didático. Obrigado. Bom saber que vocês conseguiram acompanhar. A gente montar essa aula, vocês não têm noção de como é. Lá no início, quando eu comecei a falar de modelos mistos, como era desafiador. Assim, como é que eu vou explicar modelos mistos de um jeito leve, do jeito eficiente? As primeiras aulas ficavam assim, mais ou menos, e aí a gente foi aprimorando. Mas é um desafio legal, né? Explicar de uma forma leve e eficiente. Mas toda aula que eu faço, eu boto esse princípio. Leveza e eficiência. Ótima aula, valeu, muito obrigado. 5 de 5, 3 de 5, muito bom. Ótima aula. Muito agradecido. Eu que agradeço a presença de vocês. Vocês me ajudam a continuar nessa missão. Primeiro 3 de 5, depois 5 de 5. É legal. Quer dizer que você aprendeu bastante fazendo o desafio. Esse é o verdadeiro objetivo do desafio. Aula muito boa e leve. Maravilha. 3 de 5. Maria. Obrigado, professor. Excelente aula. Valeu, Valéria. Muito obrigado. Braulio colocou 5 de 5, mas confesso que chutei 2. Ah, meu filho, chutar, às vezes a gente faz isso tanto, prova de Enem, mas o chute nunca é aleatório, né? Quando a gente lê, assim, tem um resquício, assim, de intuição. Acho que não é chute, né? É intuição. Às vezes a intuição é um pensamento rápido que a gente passa pela cabeça e a gente não consegue processar, mas tem uma intuição ali. A lista de presença, muito boa aula. O Almar já me ajudou aí, colocou a lista de presença no Forms. 5 de 5, boa aula, valeu. Eu que agradeço. E massa. Bom saber que vocês, 5 de 5, vocês gostam do desafio. Excelente aula didática, obrigado, eu que agradeço. Maria. Espero ver vocês amanhã, né, para a gente fechar essa parte de modelos mistos. E eu vou falar também sobre o curso de bioestatística no R, para quem tem interesse em continuar. Pela minha experiência, alguns de vocês vão querer continuar, dar continuidade desse aprendizado de bioestatística, linguagem R, para surfar com mais leveza nessa onda de análise de dados que está passando pela pesquisa. Posso dizer que modelos mistos exigem menos observações que o modelo de efeito fixo? De certa forma, sim. Porque o efeito aleatório, como o próprio nome está dizendo, ele é aleatório, né? Então você não precisa fazer blocos certinho. Por exemplo, no caso dos locais. Eu não preciso fazer um bloco e em cada local eu tenho que ter 10 tratamentos para fazer análise. Ele é aleatório mesmo. Pode ser um local que eu tenho 10, outro local eu tenho 30, então não tem essa questão tão certinha sobre o efeito aleatório. Então ele é mais flexível. Não necessariamente que exige menos observações para o efeito aleatório, mas que ele é mais, você sabe, é mais flexível, é mais de boa você ser desbalanceado ali dentro dos efeitos aleatórios. O que é desbalanceado? Por exemplo, no local eu tenho 3 observações, no outro local eu tenho 5 observações. Eu não planejei os locais, sabe? Ele veio junto com os meus dados. Então, por isso que a gente chama de efeito aleatório. Muito obrigado, Rose. Obrigado, pessoal. E até amanhã. Nos vemos amanhã para encerrar esse evento maravilhoso que está sendo essa jornada. Valeu, pessoal. Até amanhã. Fui.